para Jesus nessa noite? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14 ao 23. Primeira Samuel, capítulo 16, verso 14 ao 23. Aleluia. Quantos acharam? Digo amém. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Ainda volta para mim nesse versículo. E o Espírito do Senhor, o Espírito aqui está em letra maiúscula ou minúscula? Porque se trata do Espírito de Deus, a presença do Senhor. Se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Esse espírito está em letra minúscula ou maiúscula? Porque se trata de algo demoníaco, algo que não era o Senhor. Próximo. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Verso 16: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Verso 17: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso ou animoso, e é homem de guerra, e prudentes em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Você pode dizer amém? Eu vou ser bem sucinto em palavras, mas eu quero que você redobre a sua atenção. Há algum tempo o Espírito de Deus vem falando comigo dentro desta palavra. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, pois nos mostra Deus chamando e escolhendo Davi. Porém, o homem a qual a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou dele, não começou mal, começou bem. O que estava acontecendo era resultado de escolhas e decisões que ele havia tomado, e isso levou ele a esse texto que nós acabamos de ler, dizendo que o Espírito do Senhor se retirou dele. Tanto é que um pouquinho antes, a Bíblia vai dizer que Deus fala com Samuel dizendo: até quando terá dó de Saul, se eu, o Senhor, o rejeitei? Por quê? Porque Samuel tinha visto o crescimento de Saul. Saul não estava apenas reinando, mas era um amigo dele, e ele queria de alguma maneira reverter aquela situação. Porém, o Senhor disse: eu rejeitei Saul, e eu me provi de um homem segundo o meu coração. Vá até a casa de Jessé o belemita, e unja quem eu irei te mostrar. E assim ele vai. Quando ele chega até a casa de Jessé,
ele reúne e diz: santificai-vos, porque hoje nós prestaremos ao Senhor sacrifício juntos. Mas quem está na casa? Os irmãos de Davi. Davi não está na casa. Davi nem contado é com os seus irmãos. Pois quando começa os homens passar, e passa Eliabe, ele diz: aí está o homem a qual Deus escolheu, e Deus olha para ele e diz assim: eu não vejo a aparência, eu conheço o coração. Levante a tua mão. A tua aparência engana quem está do teu lado, mas o teu coração, o único que vê é Deus. Deus sabe o que está no teu coração. Deus me conhece e te conhece. Sexta-feira eu preguei: Deus é aquele que sonda o homem, aquele que revela o profundo e escondido, está em luz e conhece os que estão em trevas. A Bíblia vai dizer que Deus chama a atenção de Samuel e diz: eu não vejo como homem vê, eu vejo o coração. E aí passa-se todos os filhos, e a Bíblia vai enfatizar dizendo que passaram-se 7 filhos de Jessé. Ele olha e diz: terminou os jovens? Ele diz: não, tem um. Esse um não está aqui. Esse um está no pasto. Esse um não convive muito aqui. Esse um, ele está cuidando de ovelha. Alguns estudiosos vão pegar Salmo 51, verso 5, e vai dizer que Davi é fruto de um pecado. Porém, eu não sei o que era a razão dele não estar ali, humana. Mas eu sei que havia uma razão divina. Porque Deus nos prepara em lugares que o homem não entende. E talvez você está num lugar onde você não queira, mas está no centro da vontade de Deus, e é Deus que está te preparando nesse lugar. Você pode levantar a tua mão e dar um glória? Davi não estava na casa, estava no deserto cuidando de ovelha. Lugar perigoso, lugar de leão, lugar de urso. Porém, lá no deserto, eu estou todo arrepiado e estou sentindo Deus. Lá no deserto, a mão de Deus estava com Davi. Lá onde ninguém estava vendo, Deus estava vendo ele. Aí no deserto que você está, alguém pode não estar te vendo, mas Deus está te vendo e está dizendo: eu estou te preparando no deserto, porque o caráter do homem é forjado no deserto. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas. Imagina Davi à noite sozinho, mas ele tem a harpa e tem a adoração. Porque tem dia que você vai ter alguém aí do teu lado para adorar. Tem dia que você vai ter uma igreja para celebrar. Mas tem dia que lá no teu quarto, sozinho, você vai ter que levantar a mão e dizer: entra aqui, Senhor. Vem aqui, Espírito Santo, porque ninguém está me vendo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor permanece aqui. A Bíblia vai dizer que ele manda chamar Davi, e diz: nós não nos assentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. Quando Davi chega, ele unge Davi diante de todos os seus irmãos. Por quê? Porque tem coisas que acontecem no particular, mas tem coisas que Deus vai fazer para todo mundo ver na tua vida. Tem momentos que você pode até ser discriminado por tudo e por todos, mas vai chegar o momento em que a honra de Deus vai chegar na tua vida diante de tudo e de todos. A Bíblia vai dizer que quando Samuel unge ele, Samuel arruma um jeitinho para levar ele até o reinado, para virar rei. Samuel diz: eu vou te levar até o palácio para você conhecer. Samuel diz: eu vou te apresentar alguém para te indicar para o rei. Porque tem hora que a gente quer dar um jeitinho e ir um pouquinho mais além daquilo que Deus mandou. Deus disse para Samuel: vai e unge, o resto é comigo. Ei, meu irmão, a unção se encarrega de te levar aonde Deus quer. A unção te leva ao propósito de Deus.
Quando ele unge, ele diz: agora o que eu tinha que fazer eu já fiz e estou indo embora. Ele vai embora. Quando ele vai embora, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Levante a mão. O Espírito do Senhor está aqui, está sobre ti nessa noite. Irmãos, eu acredito no ambiente profético. Levante a mão. Eu estou clamando ao Deus Todo-Poderoso para que a unção retorne sobre ti, para que a unção se manifeste sobre ti, e para que a unção que Deus lhe deu te leve em direção ao propósito e ao querer de Deus, a qual Ele tem para a tua vida. Se você crê nisso, diga amém. Agora descansa, porque a unção se encarrega de fazer o que Deus determinou para a tua vida. Davi não foi atrás de nada, Davi voltou para o pasto. Davi disse: Deus me ungiu, então esse Deus que me ungiu é que me levanta. Porque tem hora que a gente se preocupa e quer ver da maneira que Deus vai fazer, e o importante não é como Ele vai fazer, o importante é que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e se Ele falou, está falado, vai acontecer. Você sabia que você é fruto de uma promessa? Você sabia que você é fruto de uma unção que Deus derramou na tua vida e te levou aonde você está hoje? Você não está onde você está por conta própria. Você está onde você está porque Deus derramou uma unção sobre a tua vida, e essa unção está te encaminhando para o querer e a unção de Deus e há de te empurrar em direção ao querer dEle. A Bíblia vai dizer que quando o Espírito do Senhor se apodera de Davi, ao mesmo tempo, o Espírito do Senhor sai de Saul. E aí, a Bíblia vai dizer que um espírito mau da parte de Deus, e quando a gente lê isso, a gente fica um pouco confuso, né? Mas aí em 1 Reis, capítulo 22, a gente entende um pouquinho isso. Porque quando Deus queria confundir Acabe, Ele disse: como faremos isso? E de repente se apresenta um espírito. Que espírito é esse? Meu irmão, eu vou dizer algo que talvez você vai bugar, mas quando Deus quer, até o diabo é obrigado a fazer algo para te abençoar. Eu vou repetir: quando Deus dá ordem, até o diabo tem que obedecer. Quando Deus ordena, até o diabo tem que obedecer. Esse espírito mau era um demônio. Esse demônio atormentava Saul. Por quê? Porque não tem como andar com a casa vazia. Ou você anda com Deus ou você anda sem Deus. Por isso que tem muita gente se confundindo, se embolando inteiro, porque quer andar com Deus até um certo ponto, e no outro ponto diz: aqui não. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado, porque a queda não vem da noite para o dia, a queda vem devagarzinho. Você vai se esfriando, vai quebrando o princípio, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. A hora que você vê, você está desviado dentro da igreja. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer: dentro desta casa, a unção vai te mover em direção ao meu querer. A Bíblia vai dizer que um espírito mau atormentava Saul. E quando esse espírito mau atormentava Saul, todo mundo ficou preocupado. Porque imagina você ter um líder possesso de demônio. Já pensou nisso? Esses dias eu li uma frase que me chamou a atenção. Se o teu pastor liga para você e pergunta por que você não veio na igreja, se o teu pastor se preocupa que você não veio para a igreja, cuide dele, porque isso hoje está raro. A liderança de Israel estava com problema, porém o Deus de Israel estava no controle. Eu vou repetir: talvez algo na tua história está com problema, mas Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Parece que vejo alguém olhando para o rei dizendo assim: vamos procurar uma pessoa que saiba tocar bem harpa, seja talentoso e que seja cheio de Deus, porque o talento sem Deus não é nada. Vou repetir: o talento sem Deus não é nada. Talento tem muita gente que tem, mas a presença.
Eu vou repetir, talento tem muita gente que tem, mas a presença é a presença que te abençoa, é a presença que te prospera, é a presença que te empurra, é a presença que te faz prosperar, é a presença que te faz alcançar o propósito de Deus. Não é o talento. Aí você olha e diz, tem gente que faz melhor do que eu. Tem gente que age melhor do que eu. E por que é comigo? É porque a presença está aí. E aonde tem presença, o talento fica diferente. Aí ele olha e diz, chame alguém, busque alguém. Aí tem um lá dentro. Porque talvez você não saiba, sempre vai ter alguém te observando. Sempre vai ter alguém te olhando. Tem gente que diz, irmãos, uma vez eu estava, eu não lembro, eu acho que era lá em Ubatuba, apesar que Ubatuba é terra de crente, ou terra boa. Quem já foi para Ubatuba? Eu estava em Ubatuba e eu estava lá no centro de Itaguá. De repente passou um irmão, eu nem sabia que era irmão, e eu vi que aquele rapaz me olhava, eu falei, será que esse camarada quer me roubar? Ele olhou e falou, paz Senhor, pastor Lucas. Eu disse, a paz do Senhor, meu irmão. Até em São Paulo já aconteceu isso comigo. Porque tem hora que você não conhece quem está te vendo, mas quem está te vendo te conhece. Talvez você diga, ninguém está me vendo, mas além de Deus estar te vendo, tem alguém de olho em você. E essa pessoa que está de olho em você vai dar testemunho de você. Tinha alguém dentro da sala do rei que disse, eu conheço um. Aqui ninguém nunca viu ele tocar. Ele não toca para a plateia. Tem gente que nem sabe que ele toca harpa. Porém, esse menino, ele tem característica de um homem de Deus. Ele é valente, ele é prudente em palavra, ele é cheio de ânimo, ele é varão de guerra no deserto. No deserto ninguém está lá, mas esse homem é homem de guerra, toca bem, mas tem um negócio que é mais do que tudo que o Senhor. Alabassuri alabachai, o Senhor, o Deus de Israel, é com ele. Aí eu parei para pensar. Alguém podia dizer, é um rejeitado. Alguém podia dizer, não vive na casa do pai. É que o que sobressai não é a tua luta, o que sobressai é o que Deus traz com a unção. Eu vou repetir, o que sobressai na tua vida não é a luta que você passa, mas é o que a unção traz sobre o teu viver. Por isso que tem muita gente que está preocupado com a luta e perde o foco, porque enquanto você está olhando para a luta, você não está vendo o que Deus está fazendo, porque no deserto tem gente que Deus está preparando com a presença. Aí ela vai olhar, ele vai olhar e vai dizer assim, esse moço, ele toca harpa e toca bem. Abre a mão aí, meu irmão. Se tem algo que Deus faz na nossa vida, é nos dar talento para fazer bem aquilo que Deus nos concede. Pastor, eu não estou fazendo, desculpa a minha expressão, mas é ou porque você é preguiçoso, relaxado, mas tudo que Deus te entregou, Deus te entrega para você fazer bem. Porque o talento que você tem não é teu, foi Deus que te deu. Deus te deu talento para prosperar, Deus te deu talento para crescer, Deus te deu talento para sobressair. Vai dizer, ele é talentoso, ele toca bem, ele é valente, ele é um homem de ânimo, é um homem de guerra, é prudente em palavra. Meu irmão, isso aqui é difícil. Ser prudente em palavra é difícil ou não é? O camarada é prudente em palavra. Ele é bonito, ele é formoso, mas tem uma coisa que sobressai de tudo: Deus é com ele, Saul. Mas esse homem vive aonde? Ele vive no deserto, ninguém está com ele, mas o Senhor está com ele.
Ele não fica na casa dele, não. Talvez ele não é bem-vindo lá, mas lá no deserto tem alguém que está sempre com ele. Eu vou falar até você entender. Alguém pode até não ir com a tua cara, alguém pode até tentar puxar o teu tapete, alguém pode até achar que Deus não tem por que te abençoar, mas não se importa. O importante é que Deus é com você. O importante é que a presença está aí. O lugar pode ser insignificante, mas a presença na tua vida faz a diferença. Eu não canso de dizer isso. Bate o pé aí, bate o pé no chão. O que muda não é a terra que você está, mas é quem anda com você sobre a terra. A terra pode ser seca, mas se Deus estiver com você, a terra vai dar fruto. Deus é com ele, então traz ele para cá. A Bíblia vai dizer que chega Davi. Davi chega com a harpa, roupa de pastor. Saul olha para ele e diz: o menino é bonito. De repente o capeta pega da Saul. Alguém já viu endemoniado aqui, irmão? O diabo gosta de manifestar gritando para causar medo, já viu isso? Mas acredito eu que de repente, puxa os sax aí, poderoso Deus. Davi começa a tocar. Saul está gritando e o diabo esperneando. Mas quando Davi começa a tocar, o que está dentro dele sai para fora. O que está dentro dele sai para fora. O que está dentro dele sai para fora. A presença do Senhor invade a sala do rei, e o diabo que está no rei tem que sair. Parece que vejo Saul dizendo: eu conheço essa presença. Eu conheço. E a Bíblia diz que Saul olha para ele e diz: fica aqui agora que você vai ficar só no palácio? Não. Fala para o teu pai deixar você comigo, que você vai ficar aqui e ficar lá. E é isso que tem hora que nos frustra. Deus fala: vou fazer, e a gente acha que vai fazer amanhã. E aí amanhã não acontece, a gente diz: Deus falou e não aconteceu. Vou dizer de novo: descansa. A unção irá te levar aonde Deus quer. Parece que vejo alguém talvez olhando para aquele menino e dizendo: ele é novo, não tem muita experiência. Só que eu fui pesquisar sobre aonde Davi pastoreava ovelha. Lembra de Sansão, quando Sansão está andando e ele mata um leão? Aquele lugar era comum ter leão, irmão. Aquele lugar era comum ter urso. Até o século 20, mais ou menos, ainda havia ali. Agora não tem mais. Então, para pastorear a ovelha não era qualquer um, não. Porque tem hora que alguém olha para você e diz: o que ele faz não tem importância. O que ela faz não tem importância. Qualquer um faz o que ele tem, qualquer um faz o que ela faz. Mas Deus sabe o esforço que você empenha, Deus sabe o que você enfrenta. E Deus lhe trouxe hoje aqui para dizer: eu te encorajei para continuar. Ele enfrentava leão. Você acha que é mais fácil enfrentar um leão ou um homem com uma lança e uma espada? Alguém já viu leão aqui, irmão? Não esses leãozinhos. Uma vez tinha um leão aqui no bosque que estava quase morrendo. Mas leão, não é? Leão, o rugido dele estremece. Imagino eu que à noite, Paulo, o leão começava a rugir. Não vai longe. Se você nunca viu um leão, já viu um Rottweiler ou um pastor alemão? É pequenininho perto de um leão. Já viu rosnar esse bicho? Tá ali o Tinho que é adestrador. Dá medo em qualquer um.
Mas quando o leão rosnava perto de Davi, Davi dizia: pode vir, porque quem está comigo é maior do que aquele que é contra mim. Levanta a tua mão e diga: poderoso Deus. Diga forte: poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Presta atenção. Mas tem algo que me chama a atenção. Repita comigo: eu tenho uma história. Fala forte: eu tenho uma história. Deus conhece a tua história. E Deus sempre vai lembrar você da tua história. Tem hora que Deus vai nos lembrar da nossa história para mostrar para a gente quem a gente é. Lembra quando Davi foi chamado para ir até o rei? O que me chama a atenção é que ele não vai de mão vazia. Alguém lembra o que o pai dele fez? Pegou uma jumenta e disse: meu filho, leva pão para o rei, leva vinho e leva cabrito para o rei. Aí parece que vejo, Saul está o quê? Atormentado, não é assim? Saul está sofrendo por um demônio. Mas Saul era homem de Deus. Saul tinha ouvido a voz de Deus. Talvez Saul saiu do caminho porque ouviu alguém, ou até mesmo o seu coração. E isso é um perigo. Porque quando você está no caminho certo e você quer mudar por razões, qualquer que seja, você corre um risco de sair do propósito de Deus. Saul era um homem que ouvia a voz de Deus, porém, um dia ele saiu daquilo que Deus determinou. Repita comigo: princípios não podem ser quebrados, porque senão uma hora esse princípio me quebra. Saul estava no trono, mas porque ele quebrou um princípio de Deus, chegaria uma hora que Deus iria arrancar ele do trono. E o que me chama a atenção é que em 1 Samuel, capítulo 16, 20, põe para mim. Só põe aqui, não precisa pôr aqui não, só põe na televisãozinha. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Quando Deus te marca, você lembra quando acontece algo semelhante ou não? Quem aqui cresceu no berço evangélico? Quem cresceu no berço evangélico? Levanta a mão. Se você nasceu numa assembleia, congresso, te lembra o quê? Alguém falou até nossa aqui. É ou não é? Porque existem coisas na nossa vida que nos marcam. Quer ver o que Deus estava dizendo para ele? 1 Samuel capítulo 10, verso 3. Ou melhor, põe do verso 1 até o 3, nós vamos ler, eu vou ler. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e beijou sobre a cabeça de Saul. Saul era homem de Deus aqui. E disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Bate no peito aí. E diz: não é Deus que é comigo? Então por que sair daquilo que Deus determinou para a tua história? Verso 2: apartando-te hoje de mim, achará 2 homens juntos ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelsa, aos quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Tem gente que enquanto está buscando jumenta vai bem. Tem gente que enquanto está na luta vai bem. Mas na hora que chega onde Deus quer, acha que tudo é do jeito dele, do jeito dela. Desculpa, mas hoje é culto de Santa Ceia. Deus está dizendo: deixe que a unção flua e te impulsione. Deixe que a unção flua e te leve aonde eu quero. Olha o verso 3.
Olha aqui onde Deus estava lembrando ele. E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Aqui era o começo. Mas quando chega Davi, Davi chega com pão, com vinho e com cabrito. Davi, através de Deus, estava dizendo: o pão é a palavra que foi embora, mas através de mim está voltando. O vinho é a tristeza que chegou e a alegria foi embora, mas a alegria, levanta a mão que eu quero profetizar, vai ter pão de novo na tua casa, vai ter palavra de novo na tua casa, vai ter vinho de novo na tua casa, a alegria vai voltar. Davi não era qualquer um. Davi era um homem que tinha a presença de Deus. Eu vou correr por causa do tempo. Mas o que me chama a atenção é que a unção sempre vai te levar a lugares que você não vai conseguir atravessar por si mesmo. Vou repetir: a unção sempre te levará a lugares que você não é capaz de passar sozinho. Lembra quando os filisteus entrou em guerra contra Israel? O Golias era um gigante, Davi era um menino. O Golias sabia lidar com espada, Davi sabia lidar com funda. O Golias sabia matar, Davi sabia adorar. Porque tem hora que a adoração faz a diferença. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? O importante não é a roupa que você anda, não é aquilo que você tem, o importante é o que você carrega. Eu vou repetir: o importante é o que está dentro de você, não o que está fora. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer: pode levantar gigante, pode levantar leão, pode levantar urso. O urso e o leão tu matou sem ninguém ver. Mas quando chegar gigante, eu vou preparar plateia para você. Eu vou preparar la Súria Labradaracai. Agora, para mim encerrar, vai ter dias que tudo vai dar certo. Vai ter dias que você vai entrar no meio do arraial de Israel, depois de matar gigante apenas com uma pedra e tirar a cabeça com uma espada. Vai ter dias que você vai entrar dentro de Israel e alguém vai cantar: lá vai Saul, que matou 1000, mas lá vai Davi, que matou os seus milhares. Vai ter dia que vai ter gente, vem cá meu filho, que vai querer estar perto de você. Vai ter dia que vai ter gente que vai querer te abraçar. Só que no percurso que Davi estava, teve um dia que o mesmo rei que tratava ele como filho pegou uma lança e jogou para encravá-lo na parede. E sabe o que é a diferença e o segredo? É que você estando no palácio você adora, você estando no deserto você continua adorando. Eu vou repetir: alguém dizendo que você é bom, você adora. Alguém dizendo que não vai com a tua cara, você continua adorando. Porque tem gente que ou mostra o caráter diante daquilo que está vivendo. Vou te falar alguma coisa aqui que é a realidade. Ninguém consegue ser muito tempo que não é. Saul tinha tudo para ficar no trono. Saul tinha tudo para reinar. Mas um dia ele achou que tinha que fazer as coisas pela cabeça dele e ouvir o povo. Aí Deus disse: Davi nem nascido era. Davi nem tinha nascido. Deus disse: eu já tenho me provido de um rei segundo o meu coração. Eu senti Deus nessa palavra. Deus já proveu aquilo que você precisa.
Deus já proveu aquilo que você precisa antes de você ver. Antes de você ver. Antes de você ver, já Deus preparou. Irmãos, Davi chega no trono, mas Davi passa a perseguição. Eu vou ter que cortar a mensagem por aqui devido à hora. Davi tem a promessa de ser rei, mas toda promessa tem um preço. Toda promessa tem um custo. E tem muita gente que está abrindo mão da promessa por aquilo que pensa ou acha que é. Bate no peito e diga: eu vivo conforme a lei do meu Deus, porque é o meu Deus que me abençoa. Você acredita nisso? Levante a mão. Essa semana Deus vai fazer você virar valente. Essa semana Deus vai te dar valentia para olhar para esse problema e dizer: maior é a presença que está em mim, maior é quem está comigo. Eu escolho Deus. Valente é não ter medo. Porque tem gente que diz: Deus é comigo, então não vou enfrentar nada. Pelo contrário, você vai enfrentar muita coisa. O gigante saiu, foi embora, você matou? Se prepara, porque amanhã vem outro. Tem gente que diz: a prova foi embora, foi nada. Quando uma está indo embora, vem vindo outra aí, ó. Mas tem uma coisa: todas elas Deus estará contigo, e em todas elas você vai vencer. E cada prova que você passar, você vai sair maior. Cada prova que você passar, você vai cantar: poderoso, 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 poderoso é o Senhor. Dá um sorriso bonito aí para Jesus, dá. Abre um sorrisão aí, irmão. Eu combinei algo aqui no conjunto. Abre um sorriso lindo aí, meu irmão. Porque tem gente que diz: eu não posso. Além de você poder, a presença do Espírito Santo te faz brilhar. A presença do Espírito Santo causa tanto impacto que tem gente que olha para você e você está numa luta terrível. Já viu? Tem gente que talvez está numa guerra que ninguém sabe, mas a presença do Espírito Santo é algo que traz formosura. E alguém olha para você e diz: eu quero ser igual ele, igual ela. Aí você diz: ah, mas vai ter inveja de mim. O mais pequenininho, a mais pequenininha, é que aquilo que está dentro de você brilha. Alabassuia da raia shoia dai. Helena la lavandelia wasia laravlácia. Eu vou te dizer algo pelo Espírito de Deus. A unção te levará além daquilo que você imagina. Se coloque de pé. Você pode, se coloque de pé. Com todo o carinho do mundo. Não precisa fechar corredor nem nada. Se não tiver ninguém do teu lado, também não precisa. Mas se tiver alguém, põe a mão no ombro dessa pessoa. E diga para ela: quem te trouxe até aqui. Fala forte: quem te trouxe até aqui foi a presença. 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 Foi a presença dele.
Enquanto a presença dele estiver aí, fica tranquilo, fica tranquila. Enquanto a presença dele estiver aí. Pastor, mas por que tanta luta? Porque a presença atrai pedrada. Pastor, por que tanta guerra? Porque quem tem a presença leva paulada. Você lembra de Paulo se aquecendo na ilha? Deus poupou ele da serpente. A serpente até mordeu. E aí eu lhe pergunto, uma mordida dói? Mas o veneno não pôde matar. Tem coisa que vai até doer, mas descansa, não vai te matar de jeito nenhum. Tem coisa que vai doer. Tem coisa que vai machucar. Tem coisa que vai entristecer. Mas Deus está dizendo, não vai te matar se a presença estiver contigo. É a penúltima Santa Ceia do ano. Nós estamos no mês de novembro, mês 11. E eu e você podemos levantar a mão e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora eu quero te fazer um convite a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Sabe o que me chamou a atenção? É que Deus nunca vai deixar nós sem entender o agir dele. Quando Deus permite de Davi levar o pão, o vinho e o cabrito, Deus estava dizendo, Saul, você tinha tudo para permanecer. Tu se achava pequeno, mas eu te fiz grande. Tu não tinha nada e eu te dei tudo. Tu não podia e eu fiz. Tu era igual a todos os teus irmãos de Israel, mas eu te fiz maior. Mas tu deixaste a minha presença, e eu pego o teu próximo e coloco no teu lugar para te mostrar que sem eu você não é nada. Hoje eu quero que você feche os seus olhos e lembre tudo que Deus já fez por você. Lembra aí. Lembra o que Deus já realizou. Lembra do que Deus já te livrou. Lembra quem você era e quem você é hoje. Lembra? Eu lembro. Lembra? Labassuria lamandarai. Comece a falar com ele, obrigado. Comece a dizer, eu te agradeço. Pastor, mas está uma guerra. Essa guerra tem propósito. Fale com ele. Chame a ele. Diga, eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro da onde o Senhor me tirou. Lembre-se de que é a presença que faz a diferença. Não é o teu nome, não é o talento, é a presença. E dentro desse clima espiritual, eu profetizo que Deus nos fará lembrarmos tudo que Ele fez por nós. Eu profetizo que Deus nos dará gratidão. Repita comigo, eu vou ficar. Diga forte, eu vou ficar com a palavra do Senhor. Porque se tu ouvir o homem, te trará destruição. Lembra? Destrói os amalequitas e tudo que há. Ah, Senhor, eu ouvi o povo. Permaneça com a voz de Deus, e a voz de Deus te abençoará. Há alguém em nosso meio que nessa noite quer se render a Jesus, entregar a sua vida a Jesus ou regressar a Ele. Talvez você está distante, afastado, afastada.